A criptozoologia é um dos temas mais interessantes e amplos de se explorar, com suas criaturas que, digamos que de certa forma, são perturbadoras e muitas vezes muito bizarras. E esse é um tema que eu já queria explorar aqui no canal faz um bom tempo. E esse vídeo vamos explorar um pouco sobre esse amplo mundo das criaturas criptídeas. Mas antes de qualquer coisa, é muito importante que antes da gente entrar de cabeça nisso, a gente entenda o que exatamente é a criptozoologia. Então eu farei um breve resumo e em seguida consecutivamente iremos falar das criaturas e adentrar um pouco nesse mundo. A criptozoologia é uma área que estuda os fenômenos dos criptídeos, seres esses que são ou foram criaturas que foram supostamente avistadas e relatadas ao decorrer de vários anos. Porém, esses seres não têm registros oficiais científicos, tornando-se então criaturas não confirmadas, podendo não ser só criaturas, como qualquer entidade que não seja confirmada aos olhos da ciência, podendo variar de seres extremamente bizarros e criaturas perturbadoras. E bom, a partir dessa minha explicação do que é a criptozoologia e o que são os criptídeos, podemos então adentrar nas criaturas. Então eu lhe recomendo que pegue um fone e relaxe um pouco e vamos dar um início a isso. E para começar leve, uma criatura que provavelmente todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez na vida, o monstro do Lago Ness, popularmente conhecido como Nessie, é uma das lendas mais famosas sobre criptídeos, com relatos de avistamentos que datam há mais de séculos. A maioria dos avistamentos descrevem a criatura como um ser característico semelhante a um plesiosauro, um réptil aquático extinto da era Mosaico, conhecido por seu longo pescoço e membros em forma de barbatana. Alguns criptozoólogos citam que o monstro do Lago Ness seria uma espécie de plesiosauro que sobreviveu à extinção de sua espécie há cerca de 63 milhões de anos atrás. No entanto, essa teoria foi amplamente contestada e refutada. Os cientistas argumentam que a sobrevivência de um único plesiosauro por tanto tempo seria impossível, e além disso, afirmam que um plesiosauro não seria capaz de levantar o pescoço acima da água, como muitas testemunhas descrevem essa criatura, e que ele estava adaptado ao calor e não a temperaturas mais frias, como a do Lago Ness. Por isso, um grupo de cientistas propôs que o monstro poderia ser um parente desconhecido do plesiosauro, com algumas características diferentes, adaptado a climas mais frios e que habitava o Oceano Ártico ou Atlântico. Outras teorias sugerem que os avistamentos podem ser explicados por confusões com esturjões gigantes, que são comuns no Lago Ness. Esses peixes, com suas formas estranhas, poderiam facilmente ser confundidos com uma criatura, digamos que mítica. Outra possibilidade é a libertação de gases pela falha tectônica que forma o lago, resultando em bolhas na superfície da água, o que poderia ser interpretado como avistamentos do monstro. Em 2003, a BBC conduziu uma investigação completa com mergulhadores e sonares para explorar o lago, e após uma extensa pesquisa, concluiu-se que não havia evidências de nenhuma criatura. No entanto, os defensores da lenda de Nessie não foram totalmente convencidos, pois a geografia do Lago Ness torna qualquer busca muito mais difícil. O lago é estreito, profundo, com uma visibilidade extremamente limitada, e a visibilidade na superfície também é muito baixa devido ao clima escocês, com apenas cerca de 48 dias de sol por ano. E em 2019, um estudo realizado por pesquisadores na Nova Zelândia trouxe uma nova teoria à tona. Durante a pesquisa, foram encontradas amostras de DNA de enguias europeias no lago, e embora os estudos não tenham sido conclusivos, sugeriu-se que o monstro poderia ser ou ter sido uma enguia gigante, o que poderia explicar muito dos avistamentos misteriosos ao longo dos anos. Os Leprechauns são conhecidos como criaturas mitológicas do folclore irlandês.
como pequenos homens, que medem entre 30 a 50 centímetros, e são famosos por sua habilidade de fazer sapatos, porém, com uma peculiaridade: eles criam apenas 2 sapatos por ano, e esses seres se assemelham aos duendes, e são descritos como guardiões de tesouros escondidos, com a capacidade de desaparecer no ar se forem vistos ou capturados. Para encontrar seus tesouros, é necessário manter um Leprechaun sempre à vista ou preso em algo, e a origem do nome Leprechaun pode variar do gaélico Lawn Charm, que significa meio corpo, ou The Light Brogan, que se traduz como sapateiro. Outra explicação aponta para Lut Chormain, que significa pequeno Lug corcunda, associado a outra figura mitológica. Os Leprechauns são famosos por sua ligação com potes de ouro escondidos na natureza, sendo capazes de tentar enganar aqueles que tentarem capturá-los. E essa criatura é frequentemente descrita com roupas verdes e chapéus de 3 pontas, e são considerados seres alegres, porém tem uma característica traiçoeira. Eles também possuem uma moeda mágica que pode voltar para sua bolsa depois de ser gasta. E embora os Leprechauns evitem os humanos, quando bem tratados, eles podem oferecer pares de sapatos feitos de materiais naturais, como flores e gotas de orvalho. E indo mais para as Américas, voltado a um lado mais sobrenatural e bizarro, o Chupacabra. O Chupacabra é uma criatura lendária do folclore da América, conhecido por atacar e beber sangue de animais, como de cabras, bois e outros tipos. Sua descrição varia conforme a lenda e a região, mas é normalmente retratado como uma criatura reptiliana, com uma pele escamosa, com espinhos nas costas e um tamanho semelhante a um pequeno urso. Em outras versões, especialmente na do sudoeste dos Estados Unidos, o chupacabra é descrito como um cão selvagem, com uma crista espinhal em suas costas e presas afiadas. A primeira ocorrência de avistamento do chupacabra foi registrada em Porto Rico em 1995, e desde então, os relatos de encontros com a criatura surgiram em diversas partes das Américas e até mesmo fora do continente. Na Rússia, por exemplo, ele foi visto em Filipinas. No entanto, essas histórias são apenas consideradas lendas urbanas, e em muitos casos são desconsideradas como não verificáveis ou baseadas em falsos relatos. Algumas investigações científicas revelaram que muitos desses avistamentos eram, na verdade, cães afetados pela sarna, e biólogos consideram o chupacabra uma lenda urbana sem fundamento ou sequer vestígios de existência. Assim, então, refutando completamente os crentes pela lenda. Porém, isso tudo é o que a ciência diz. Mas aqueles que de fato viram essa criatura juram de pé junto que aquilo não era só um cão. Partindo agora para uma área com um clima mais ártico e gelado, o Yeti, também conhecido como o Abominável Homem das Neves, é uma criatura sobre-humana, descrita como semelhante a um macaco que habita as regiões do Himalaia, mais especificamente na Ásia. Sua existência tem sido alvo de várias tentativas de comprovação, como avistamentos e evidências com fotografias e moldes de pegada, muitos dos quais são considerados fraudes ou apenas especulações. O Yeti é normalmente comparado ao pé grande da América do Norte, devido à sua semelhança na descrição física de ambas as criaturas, que são geralmente retratadas como grandes bípedes e cobertas por pelos. A origem do mito do Yeti é atribuída no folclore Sherpa, aliado a interpretações errôneas da fauna local, com ursos ou iaques, que poderiam ter originado os relatos de encontro com a criatura. O Yeti também faz parte das crenças religiosas de várias culturas do Himalaia. No budismo tibetano, ele é visto como uma entidade não humana, que, embora capaz de seguir o Dharma, age frequentemente como um guardião contra os espíritos malignos ou um tipo de mau presságio para aqueles que os avistam. Em diferentes culturas da região, o povo Lepátia, por exemplo, adorava um ser semelhante ao Yeti como um deus da caça,
e os seguidores da religião acreditavam que o sangue de um homem selvagem era usado em rituais espirituais, e ao longo dos séculos, o Yeti passou a ser incorporado em tradições religiosas e culturais, muitas vezes associado a uma espécie de poder mítico. E saindo um pouco do frio, vamos agora para o Egito e falar um pouco de múmias. As múmias são corpos preservados por métodos naturais ou artificiais, com o objetivo de evitar sua decomposição, e elas podem ser formadas pela exposição a alguns produtos químicos ou a temperaturas extremas e condições ambientais secas. As múmias mais antigas foram descobertas e datadas há cerca de 6.000 anos, com uma das mais notáveis sendo as múmias egípcias, como as do faraó Tutankhamon, Seti I e Ramsés II. Além das múmias humanas, também foram encontradas múmias de animais, especialmente dos gatos no Egito, e em locais como Xinjiang, na China, onde o clima seco favoreceu a preservação natural de mais de 1.000 múmias. O processo de mumificação egípcia que se tornou famoso envolvia a remoção dos principais órgãos do corpo para prevenir a decomposição, sendo um ritual complexo e demorado. Inicialmente, o cérebro era retirado pelas narinas, e um corte no lado esquerdo do corpo permitia a retirada dos órgãos, que eram preservados dentro de vasos. O corpo era coberto com um nutrão, que é um tipo de sal especial, e era deixado secar por cerca de 70 dias, antes de ser envolto em faixas de linho e colocado em uma espécie de sarcófago, com os olhos preenchidos com um material, como linho ou pedras pintadas. Além das múmias humanas, diversas culturas também preservavam animais, sejam por crenças religiosas ou como companheiros dos mortos, como os gatos no Egito. E esses animais eram frequentemente embalsados e colocados em sepulturas ao lado de seus donos. O estudo das múmias oferece um valioso entendimento sobre a prática funerária antiga e as condições ambientais de diferentes regiões ao longo da história. Mas um fato é que seres preservados ao decorrer de vários séculos acabam se tornando extremamente bizarros, e obviamente surgiria relatos de exploradores que acabaram entrando em pirâmides e acabaram se deparando com essas criaturas então vivas. E voltado mais a um ser de natureza marinha, as sereias, também conhecida como sirena ou sirene, um ser mitológico que simboliza aspectos misteriosos e perigos do mar. Em muitas culturas ao longo da história, especialmente entre os povos que dependiam do mar para sua sobrevivência, as sereias eram descritas como criaturas femininas que encantavam os marinheiros com sua beleza e com o seu canto, atraindo-os para a morte por afogamento. E ao longo do tempo, houveram diversas alterações nesse conto, onde inicialmente elas eram representadas como mulheres com corpos de aves e algumas partes femininas. As sereias, a partir da Idade Média, passaram a ser retratadas como mulheres com caudas de peixe. E na mitologia grega, as sereias eram originalmente descritas como mulheres-pássaros, filhas do deus Rio, Aquelô e da Medusa, cuja o conto encantava os marinheiros e os levavam à destruição. E ao contrário das representações atuais, as sereias gregas não se apaixonavam pelos humanos, e essa lenda tomou proporção quando surgiu um suposto relato de um navegante chamado Odisseu, que conseguiu escapar das sereias ao tampar o ouvido de seus marinheiros e se amarrar ao mastro do navio. E ao longo do tempo, as sereias se associaram à sensualidade e sendo transformadas em ícones de atração e sedução. Na literatura clássica, algumas sereias receberam nomes e características específicas, como Psione, Telchépia e Ligeia, e cada uma possui uma habilidade distinta, como o controle mental ou um canto encantador. E segundo a lenda, a única forma de derrotar uma sereia era cantar melhor do que ela. E sobre elas, eu não preciso falar muito, sendo que aqui mesmo no Brasil temos uma famosa sereia chamada Yara, com aquelas lendas e histórias que a gente já está acostumado.
O Mothman, também conhecido como Homem-Mariposa ou Homem-Traça, é uma criatura mítica associada a avistamentos que ocorreram entre novembro de 1966 e dezembro de 1967, em Point Pleasant, Virgínia Ocidental, descrito como uma figura humana alada com olhos vermelhos e brilhantes. A criatura teria sido avistada em vários locais e sua presença foi frequentemente associada a desastres eminentes. O primeiro avistamento ocorreu em 12 de novembro de 1966, quando 5 homens viram uma espécie de figura alada, e a fama do Mothman se espalhou com outros relatos de aparições e perseguições a carros, onde a criatura, com suas grandes asas, seguia os veículos em alta velocidade, sem sequer bater as suas asas. A mitologia em torno do Mothman se intensificou com relatos de testemunhas que afirmam ter visto grandes olhos vermelhos e um corpo humanoide com asas de morcego. Um dos casos mais notórios ocorreu em 15 de novembro de 1966, quando 2 casais avistaram a criatura perto de uma fábrica abandonada de TNT e afirma que ele surgiu a uma velocidade sobrenatural. Relatos semelhantes continuaram a surgir e essa aparição passaram a ser associada a eventos catastróficos como o colapso da Ponte Silver, que aconteceu em dezembro de 1967, justamente após o aumento da observação de Mothman. O fenômeno de Mothman gerou diversas teorias e especulações, e alguns acreditam que ele seja um tipo de criatura sobrenatural, enquanto outros sugerem que as aparições possam ser explicadas por animais, como uma coruja Titô alba, que pode ter uma aparência semelhante, especialmente durante a noite. Porém, os avistamentos foram tantos ao decorrer dos anos que isso já não poderia mais ter sido apenas animais, levando em conta então a suposta existência dessa criatura. E bom, se você tem medo de sapo, acredito que esse aqui vai te assustar um pouquinho mais. O sapo de Loveland, ou lagarto de Loveland, é uma criatura do folclore de Ohio, mais especificamente da cidade de Loveland. Um ser descrito como um sapo humanoide de grandes proporções, com algumas características incomuns. E essa lenda ganhou atenção significativa em 1972, quando a história do sapo de Loveland foi revitalizada por policiais da região. Segundo os relatos, os oficiais avistaram uma criatura estranha durante a noite, a qual mais tarde identificaram como sendo uma grande iguana que havia perdido a sua cauda, e essa explicação levantou muitas questões sobre a veracidade das informações, mas também consolidou a figura do sapo de Loveland como parte do folclore de Ohio. Além disso, o sapo de Loveland é frequentemente comparado com outras figuras do folclore mais amplas da cultura americana. E em 2014, a lenda do sapo de Loveland foi introduzida ainda mais na cultura quando foi adaptada para um musical chamado Hot Damn Is the Loveland Frog, trazendo a história da criatura para o público e mantendo viva a sua presença na região. E sobre o que esse suposto sapo de Loveland faz, não temos informações, porém, ainda assim é uma criatura um tanto medonha. O Kasai Rex é um criptídeo famoso, descrito como um gigante taurópode supostamente vivendo no Vale do Kasai, na República Democrática do Congo. A criatura teria sido avistada por caçadores e exploradores na década de 1930 e no início dos anos 1950, sendo associado a descrições de um dinossauro taurópode, semelhante ao Tiranossauro Rex. E embora os cientistas acreditem que ele possa ser uma espécie diferente, como a de um espinossauro, ou até mesmo de um Carcharodontossaurídeo, algumas especulações também sugerem que o Kasai Rex poderia ser uma espécie de um lagarto grande ou um crocodilo terrestre bípede. O primeiro avistamento documentado do Kasai Rex ocorreu em 1932, quando o caçador sueco John Johnson e seu servo encontraram uma criatura no pântano do Vale de Kasai.
onde ela aparentemente perseguiu e atacou um rinoceronte. Johnson conseguiu tirar uma foto da criatura, que foi descrita como tendo 13 metros de comprimento, com um focinho longo e dentes afiados. Ele possui uma cor avermelhada com listas pretas. Mais tarde, em 1933, um grupo de caçadores tentou capturar o Kasai-Rex, mas tiveram um encontro com uma criatura gigante que os atacou e os deixaram feridos. Em 1951, o caçador-zoólogo Robert Henderson tentou caçá-lo no mesmo vale, mas sua expedição terminou de uma forma trágica, quando ele e seu grupo foram encontrados mortos, com seus corpos completamente mutilados e de maneira misteriosa. E o caso nunca foi completamente resolvido, mas há indícios de que essa suposta criatura poderia ser responsável pela tragédia. E embora o Kasai-Rex tenha sido associado a dinossauros como o Tiranossauro Rex, nenhum Tiranossauro Rex foi encontrado na região da África. E espécies como o Kracodontosaurus e Spinosaurus, ambos eram taurópodes gigantes, são mais prováveis de serem ancestrais de uma criatura como o Kasai-Rex, já que ambos habitaram regiões pantanosas da África durante o Cretaceio. Predador de Puquerrina, ou carcaça misteriosa do predador de Puquerrina, foi descoberta em junho de 2014 na Baía de Plant, Nova Zelândia, e rapidamente gerou especulações sobre a origem da criatura, com algumas pessoas sugerindo que poderia ser um monstro marinho ou até mesmo um dinossauro pré-histórico. E a descoberta foi feita por um grupo de pessoas que estavam passando pela praia de Puquerrina, e é quando se depararam com os restos mortais de um animal. Os restos do animal tinham cerca de 9 metros, que dá aproximadamente uns 30 pés de comprimento, com dentes grandes e nadadeiras rudimentares, o que levou a muitos sugerirem que se tratava de uma criatura desconhecida naquela época. Foi então que um vídeo da carcaça foi supostamente postado no YouTube, e a imagem do monstro se espalhou com diversas teorias sendo levantadas, incluindo a hipótese de que poderia ser um crocodilo de água salgada ou uma moreia gigante. E embora as teorias sejam mais plausíveis, a descoberta do predador de Puquerrina continua sendo um mistério que ainda alimenta a curiosidade sobre criaturas marinhas e lendas de monstros misteriosos, e especialmente relacionado ao mar. A besta de Gévaudan. Entre 1764 e 1767, a pequena província francesa de Gévaudan foi aterrorizada por uma criatura misteriosa, conhecida como a besta de Gévaudan, descrita como um enorme lobo. A besta por si tinha o porte quase igual de uma vaca, com pelagem escura, garras afiadas e uma cabeça maciça semelhante à de um mastim. Seus ataques eram extremamente brutais, pois a criatura visava atacar diretamente a cabeça de suas vítimas, e muitas vezes as devoravam por completo. E à medida que os ataques aumentavam, muitos passaram a acreditar que a suposta besta não era apenas um lobo, mas sim uma espécie de lobisomem ou algo parecido. O pânico então se espalhou pela região, e após diversos ataques e mortes, o rei Luís XV ofereceu uma recompensa de 6.000 libras para quem conseguisse capturar e matar a criatura. Em 1765, o caçador Antoine de Béalterne derrotou um lobo enorme que ele acreditava ser a besta. Porém, a matança continuou. Em 1767, Jean Chastel alegou ter matado uma segunda criatura com uma bala de prata, que supostamente foi abençoada por um padre. Porém, o mistério não havia acabado. A besta por si foi embalsada e exibida a público nas cidades, mas os restos não sobreviveram ao longo do tempo, e foi então que as pessoas da época se perguntavam qual de fato era a natureza daquilo. O Alden Green Ace é uma criatura um tanto misteriosa, avistada pela primeira vez após a Batalha de Chickamauga, em 1863, durante a Guerra Civil, na América, com olhos verdes brilhantes e uma mandíbula deformada, com presas, e acredita-se que essa entidade
já habitava a região muito antes desse conflito, sendo atraída pela grande quantidade de sangue derramado pela batalha, e as testemunhas afirmam ter visto uma criatura entre os mortos, descrevendo-a como um ser humanoide e cheia de malícia. E ao longo dos anos, os avistamentos do Alden Green Ace continuaram, principalmente no Parque Nacional de Chickamauga, onde a batalha supostamente ocorreu. Os visitantes e guardas florestais relataram encontros com a criatura. Alguns acreditam que ela seja um espírito de um guerreiro antigo, enquanto outros a veem como uma entidade sobrenatural. E na década de 1970, 2 acidentes perto do local envolviam vítimas que afirmaram ter visto olhos verdes brilhantes antes de perderem o controle de seu veículo. Um dos relatos mais conhecidos é o de Edward Tyne, o guarda florestal, que em 1976 descreveu um encontro com a criatura. Enquanto ele caminhava pelo parque de madrugada, ele viu um ser com olhos verdes, com cabelo longo e dentes afiados, que desapareceu após ser iluminado pelo farol do carro. Embora os relatos do Alden Green Ace tenham diminuído ao longo dos anos, a lenda da criatura ainda permanece ativa, deixando uma parte intrigante da Guerra Civil na América, e passou a ser tratada como uma espécie de lenda urbana. E por outro lado, uma criatura que é um pouco mais conhecida, mas não deixa de ser perturbadora, é o macaco de Lois, e foi descoberto por François de Lois durante uma expedição na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, entre 1917 e 1920. De acordo com Lois, ele e sua equipe encontraram um grande primata após ser abatido, que foi fotografado antes de sua carcaça ser abandonada pela expedição. A foto que ficou conhecida foi a única evidência do animal. Segundo Lois, se assemelhava a um macaco-aranha, mas com uma altura de 1,6 metros de altura e cerca de 32 dentes em sua boca. Além dele, não possuía uma cauda como os demais primatas. Algumas pessoas cercam a veracidade do relato, com muitos críticos alegando que a foto mostra, na verdade, a carcaça de um macaco-aranha comum. Porém, alguns argumentam que Lois teria manipulado a história, enquanto outros sugerem que a foto foi modificada ao longo dos anos, aumentando a dimensão desse animal para fortalecer a lenda. Além disso, um relato de um médico da expedição, Eric Teixeira, revelou que a falta da cauda poderia ser explicada por uma amputação feita previamente em outro macaco, o que poderia comprometer totalmente a história original e sua veracidade. Lois nunca conseguiu fornecer mais evidências suficientes, e com o tempo, a história do macaco de Lois foi se tornando um tipo de mito manipulado, o que torna pra gente um tipo de Lost Media interessante e nos dá mais um criptídeo para saber se é real ou não.